Gente, meu nome é Caís e você está em mais um Caís com os Arquétipos. Tô muito sumida do canal. Ai, ai, gente. A vida é louca, né? A vida é louca e eu tô assim, né? Foram acontecendo bênção, um monte de coisa. Eu fui entrando no fluxo e tipo assim, meu Deus, o canal ficou e eu tô adiando mesmo. A verdade é que eu tava procrastinando muito pra fazer esse vídeo, mas eu falei, mano, eu preciso fazer esse vídeo, sabe por quê? Eu tô ativando, né, o arquétipo da raposa. E o arquétipo da raposa, minha gente, tá fazendo uma revolução na minha vida. Assim, ele é um arquétipo muito, muito bom para mim. E por que que eu me conectei com ele? É um arquétipo que, quando você se conecta com ele, né, o que falam, né, do lado luz, é que ele te conecta com a facilidade, ele te conecta com a observação, atividade, criatividade. Tem um monte de coisa boa se vocês forem procurar o lado luz e também procurar o lado sombra. Do lado sombra, muitas vezes, eles falam que às vezes a gente atrai, entre aspas, pessoas mal intencionadas, pessoas que querem nos passar um pouco a perna. Só que ao mesmo tempo, eu não vejo isso como a unha tá sem fazer, isso mesmo. Ao mesmo tempo, eu não vejo isso como uma coisa ruim, mas eu acho que a raposa te dá a possibilidade de ver as pessoas do jeitinho que elas são. E também, quando vem se aproximando uma possibilidade de algum golpe, alguma coisa, você consegue ver lá na frente. Você consegue ver lá na frente a situação se formando. Então, vamos lá, as coisas práticas da raposa, né? Que eu vivi. Tava eu numa situação aguardando, né, algumas propostas de emprego para darem certo, né? Porque não vivo da internet, gostaria, mas não é o caso. Então, assim, tava correndo, fazendo meus corres, né? E aí abri uma porta de emprego para trabalhar na secretaria de uma escola na área de RH. Porque eu já trabalhei com RH e era um processo seletivo que eu já tinha feito há um tempo e me chamaram nesse período da ativação do arquétipo da raposa. Me conectou com a facilidade, vou dizer assim, caminho do meio. Por quê? Porque é uma tarefa no lugar que eu moro, né? Na cidade que eu moro hoje. Então, é 10 minutos da minha casa, de moto, né? Eu volto num horário tranquilo, num horário bom, com o dia. E todas as folgas que o serviço público tem, eu tenho. Então, hoje é ponto facultativo, né? Nas escolas. Então, tudo a gente pega. Se tem recesso, a gente pega recesso, né? Meu marido até fica, nossa, você vai ficar em casa de novo? Vou ficar em casa de novo, porque é assim. Serviço público é assim. Se você não tem ideia de como é que é um pouco do serviço público, muitas vezes, se não for na área da saúde, tudo que é coisa relacionada a feriado, ponto facultativo, você vai pegar e vai ficar na sua casinha e vai ser muito bom. Em termos de folga, sim, foi muito bom. E não é um salário extraordinário, não é nada disso, mas é algo que está suprindo muito aqui em casa, está ajudando muito a gente. E foi uma coisa que eu pedi para Deus, porque eu pensava, gente, eu vejo tanto emprego CLT hoje em dia que zera a sua qualidade de vida, você não consegue ir numa academia, você não consegue se alimentar direito, você não consegue ter um final de semana. Aí eu vou tirar porque tá refletindo. Gente, desculpa, cara, assim, de largada, porque assim, é tão bom ficar em casa assim, sabe? Sem ficar pensando em performar, em nada, sabe? É muito bom. E aí me conectou imediatamente com esse emprego. Eu fui lá, fiz toda a documentação, tal. Então, para mim, já foi um caminho mais próximo da facilidade do que de antes. Porque o emprego anterior, eu trabalhei numa empresa boa, né, na área da cultura, né? E era muito bom, né? Um salário ótimo, tudo. Só que era lá na entrada de São Paulo. Então, assim, foi muito difícil esse período, considerando que eu bati em casa e voltava já para trabalhar. Então, foi muito difícil. Era para ser 3 meses, mas Deus sabe todas as coisas. Foi menos tempo.
E já sacudiu muita coisa aqui em casa, mas o dinheiro foi maravilhoso. Então, assim, conectou com a prosperidade mesmo, foi muito bom. Mas nesse aqui, juntou um pouco do dinheiro e também da questão de estar próxima de casa. Meu marido me leva, muitas vezes ele me traz e a gente já sai de lá, vai para academia. Então, assim, eu falava com Deus, eu falava, Deus, eu não quero um emprego que eu perca todos os benefícios que eu ganhei nesse tempo que eu fiquei em casa. Porque nesse tempo que eu fiquei em casa, melhorei minha alimentação, melhorei a questão da atividade física, a gente tá firme na academia, eu e o esposo. Então, assim, teve várias melhorias. E aí, e outra também, né? Minha família é de Campinas, não consegui, se arrumasse um emprego muito doido, não conseguiria nem viajar para vê-los, né? Ou então teria que viajar numas datas muito ruins. E aí, com esse trabalho, é só ter um feriado que você vai. Ou então ter folgas e folgas, né? Minha folga é sábado e domingo. Igual lá bem antigamente, sabe? Quando ainda o trabalhador tinha um pouquinho mais de dignidade. Então, eu achei isso muito bom, muito bom. E desde que eu entrei, é muita folga que eu tive. Então, sim, eu achei que me conectou com a facilidade. Questão de assertividade, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ninguém passa alguém que tá com o arquétipo da raposa pra trás. Ninguém. Eu que já não era bobinha, porque eu já uso arquétipos há um bom tempo e tem muitos arquétipos que têm essa questão da observação, mas a raposa, ela de longe, ela supera muito, porque ela consegue antecipar ali o movimento da pessoa e você consegue agir de acordo. Não quer dizer que não haverão conflitos, tá? Porque às vezes você vai dizer um não na maior calma, na maior cordialidade, e isso vai gerar um Hiroshima Nagasaki. Mas a pessoa não consegue te passar para trás. E outra, para quem está começando num emprego novo, né? Você não. Antigamente eu entrava muito bobinha, né? Sabe? Sem observar muito as coisas. E eu tava um pouco bobinha, sabe? Querendo trabalhar, querendo contribuir com toda a minha experiência. E aí eu tive logo um baque, né? Que eu percebi que rolava ali algumas inseguranças com relação aos meus superiores e eu precisava ir devagar. Então, tá tudo certo. Eu fui, troquei, coloquei esse arquétipo para experimentar. Preciso de muito ar no meu mapa? Não, mas engraçado que caiu para mim como uma luva. Uma luva. Eu já utilizei arquétipos do elemento ar, tipo a aranha, por exemplo, e me deu um controle extremo. A raposa não. O modus operandi dela é você observar e você não se meter em encrenca. Então, você observa e não se mete em encrenca nenhuma, fofoca, panela nenhuma. Ela é tipo um castor, mas ela é mais mental, sabe? Ela não se irrita. E quando ela tem que falar, ela fala. E não é uma coisa assim, blá, blá, blá. É tipo assim, então vamos lá, né? A gente tem que acertar isso. Dá pra ser? Não dá pra ser? E ela consegue te ajudar a ler a outra pessoa, como que ela vai funcionar. Então, muito do que hoje, da forma que eu trabalho, é baseado em observação, coisa que antes eu trabalhava muito baseado na minha competência, que eu posso fazer, hoje não. Eu observo, vejo, dá para ir por aqui, não dá para ir, eu acho que esse caminho seria bom, porém não é possível. Então tudo é muito analisado, tudo é muito preciso. E assim, eu fiquei mais na minha, mais quieta, a ponto das pessoas lá no trabalho falar: a Caíse, ela não vê, não fala e não escuta. Eu falei assim: não, é verdade. Né? Na verdade, eu até vejo, eu falo, eu escuto, mas tem coisa que a gente só fala na terapia, né? A gente não vai ficar. E eu falei isso com a cara mais limpa do mundo, com zero culpa. Tem coisa que a gente só fala na terapia, amiga, né? E, assim, outra coisa, esses macaquinhos, né? Porque a pessoa me citou e falou, né, dessa escultura. Não sei se vocês já viram, né? Uma esculturinha pequenininha. É uma estatuazinha que o pessoal coloca, né? A boca, os olhos e o outro macaquinho não tá escutando nada. Isso é um símbolo de sabedoria. Porque dependendo do que você falou,
você se lasca. Dependendo do que você ouviu, se você for reproduzir, você se lasca. E se você vê e você também falar, dependendo do que for, você também se lasca. E quando você está entrando numa organização, cara, é igual aquela música. Alguém me falou para pisar nesse chão devagarinho. Então, ninguém confia em mim, eu também não confio em ninguém, mas eu tô aqui, ó, formando tijolinho por tijolinho a confiança das pessoas sem perder energia. O que eu percebi desse arquétipo é que ele te ajuda muito, muito a poupar energia. Então, vem o A fofocar, você, a arte do não se importar, e tal, mas e o trabalho mesmo que a gente tem que fazer e tal. Outra coisa que eu gostei demais, ela ajuda muito a gente encontrar solução para tudo. Pensa assim, tudo. Não tem uma coisa assim que não tem uma solução na minha cabeça já preparada. Eu tô com esse arquétipo, vai fazer uns 2 meses já. 2 meses ou mais. Eu comecei em junho, julho. Não, um pouquinho antes. Eu já troquei. Então eu uso ele mais para o trabalho. Às vezes, quando a situação tá muito complicada em casa, eu uso também, porque ele me ajuda a ficar bem zen, bem tranquila e mais ativa, focada em resolver as coisas, em vez de ficar pensando no B, no C, no F. Mas só que ela ajuda a gente a ver muitas coisas, então a gente antecipa e a gente aprende muito, né? Então, assim, eu sei com pouco tempo, né, de dias ali, eu já conhecia um pouco as pessoas, talvez mais do que elas quisessem mostrar. E eu me guardei de tudo. Tive momentos muito estressantes, tive momentos muito estressantes. Só que hoje as pessoas sabem que eu sou do fazer. Não adianta ficar falando, falando, falando. Se a gente não botar a mão na massa, não vai acontecer nada. E se a pessoa quiser só falar e quiser que eu escute, eu vou escutar todo ouvidos, mas também não vem me cobrar fora do meu horário de trabalho, não, né? Então isso foi uma coisa que eu achei incrível, porque assim, antes eu ficaria querendo agradar e tal. A raposa não tem por que agradar. Eu estava no meu trabalho de 8 às 5. Não trabalhamos, não foi por minha razão. E não vou ficar depois do meu horário, então eu saio certinho. Aí veio uma pessoa falar: Nossa, você sai certinho no seu horário todos os dias. Eu falei: Sim. E sabe por quê? Quando eu tô dentro do meu horário, eu trabalho, né? Tipo, e eu tava falando pra uma pessoa que, assim, fica muitas das vezes procurando algo pra fazer porque não tem. E eu, assim, tenho. E se eu não tenho, eu caço, vou fazendo. E falo pro meu chefe, olha, eu tô disponível, se você tiver uma demanda que seja prioridade, eu tô aqui e vou tocando a minha vida. Menina, meninos, uma paz maravilhosa. E pensa num arquétipo que te ajuda a fazer as coisas sempre da maneira mais fácil. Então, por exemplo, você tem que fazer uma planilha e botar isso e botar aquilo. Vem na sua cabeça rapidinho qual que é a forma mais fácil de fazer aquele procedimento, né? Então, assim, enquanto o A vai fazer conferindo com 600 coisas, ele pensa, peraí, onde é que é a base de tudo? É aqui? Então eu vou conferir só com aqui. E vou ganhar tempo e vou fazer meu trabalho. Então, assim, é muito legal. Então, já vários trabalhos que eu fiz com a experiência que eu tinha e também eu me surpreendi com o que a raposa ela agregou, porque realmente os trabalhos saíram de uma forma muito mais facilitada. Eu me senti muito mais rápida mentalmente com o computador. E também, enquanto a gente trabalha, a gente se diverte, né? Também, né? Por exemplo, minha chefe me deu um fone de ouvido, porque assim, o lugar que a gente trabalha, apesar de ser um trabalho de RH, é muito barulhento, né? A gente compartilha ali a secretaria com outro setor. É bem barulhento. Então, o que acontece? Ela me deu um fone de ouvido e é liberado ali para eu escutar música. Então, eu escuto música e trabalho na minha mais tranquila paz, assim, sentadinha, computador. Gostei demais, gostei demais. Aí, minha gente, tem aquela coisa que eu te falei, né? Da sombra barra luz, que ninguém passa a gente para trás. Então, se alguém tentar passar para trás, você vai saber e você vai confrontar intuitivamente, né? Então, esses dias aconteceu uma situação
no trabalho, que assim, eu tinha X folga para tirar por causa de um recesso que eu ganhei. Eu ganhei. Eu entrei no meio do ano nessa vaga e a secretária de educação deu para as pessoas contratadas 8 dias corridos. Porém, como tem muito trabalho para ser feito, eu falei para minha chefe: olha, chefe, se você quiser, a gente pode transpor essas folgas de agora para um outro dia, para que a gente possa fazer, já que esse período você falou que é mais calmo, mais tranquilo, e a gente faz aí o trabalho da gente numa boa, né? Tranquilidade. Ela falou: ah, tá bom, vou ver. Não deu resposta para mim. Falei, deve ter miado, né? Vai ser normal. E me passou um papel para eu assinar que dizia que eu ia folgar do dia 13 em diante. Acho que do 13 ao dia 20, um negócio assim. Aí eu fui, organizei minhas viagens, meus negócios. E um dia antes do feriado agora, eu falei, bom, tá estranho isso, não teve mais informação. Ela não falou mais de nada, vou perguntar como é que estão as coisas. Sendo que dia 6 de julho, né, que passou agora, foi o meu aniversário de casamento e a gente tem direito até abonada, né? E eu abonei e tal. Aí voltei normal, não teve informação nenhuma. Quando deu quarta-feira, final do expediente, eu falei, então quer dizer que depois do feriado eu já vou emendar do 3 ao 20? Ela falou, não, porque vocês tinham que ter folgado, né? O contrato de vocês, o certo era vocês folgarem do dia 6 até sei lá que dia. Tipo, a secretária de educação deu, mas vocês tinham que ter folgado naquela data. Eu falei assim, tá, ok, mas e aí, quando que vão ser minhas folgas? Porque eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar normal e ninguém me avisou nada. E eu falei pra ela, mas e aí, quando que vão ser minhas folgas? Ah, eu vou precisar de você nessa próxima semana e tal. E falando, e eu só pensando aqui, cara, se a folga era obrigatória naquele período, por que que ela não me avisou? Porque aí eu não teria vindo trabalhar. Eu pensei, não vou precisar falar nada disso. Espero em Deus não precisar falar nada disso. E aí tava passando batido. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Quando que vai ser as folgas? Porque se eu soubesse que os contratados eram obrigados a folgar do dia X ao dia Y, depois da minha abonada, eu não teria retornado. Eu ia folgar igual os outros, mas eu estou aqui trabalhando. Então a gente tem que saber quando que a gente vai folgar. Ela, ai, mas aí você. Aí, né? Ah, mas aí você folga depois, quando você quiser e tal. Mas o quando você quiser pode ser quando? Tipo, vamos pôr a bola no chão de novo. Bem serinha, bem tranquila, devolvendo constrangimento. A pessoa é legal, tudo, mas eu gosto de botar os pingos nos is. Eu sou assim. E aí ela falou: ah, e aí você tira quando você quiser, e se você quiser também. Eu, gente, que história é essa de se você quiser? Você ganha 8 dias corridos para ficar na sua casa, de mão beijada. E que história é essa de e se você quiser também? Aí eu falei: é claro que eu vou querer. Porque eu ganhei. Não importa se eu não mereci. Me deram, eu ganhei. E já que os dias que era para eu estar em casa eu trabalhei, nada mais justo do que eu folgar em outros dias, né? Não, essa parte aí eu não falei, mas eu só falei, é claro que eu quero, porque eu ganhei, né? Eu ganhei esses dias. Tipo, nas entrelinhas estava assim, você querendo ou não, eu ganhei. E eu vou usufruir. Aí ela começou a dizer pra mim, ai, porque a gente vai ter que disfarçar, porque esse é um acordo só nosso, com a diretora e tal. Eu não vou poder tirar minhas férias. E começou a falar, falar, falar. E eu tranquilamente, porque assim, eu não tenho a ver com isso. Eu cheguei num tempo em que as coisas já estavam atrasadas. Então, assim, eu tô aqui para ajudar a partir de agora, mas o que eu ganhei não vai me ser tirado, eu não vou deixar. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, mudei as minhas viagens e vou estar de folga do dia 18 ao dia 28. Então, ficou 10 dias corrida ali, ó, bonito, e ela me deu ainda, né, depois que eu, né, falei, a minha abonada
ela tinha caído num dia que era para ser a minha folga, né? E como ela já lançou na folha de pagamento de outro jeito, eu sei que frigir dos ovos juntou tudo, deu 10 dias e eu vou tirar 10 dias. A história que eles vão inventar lá, eu não sei. A questão é, eu não vou perder isso. Então, assim, eu gostei muito porque ela me trouxe um pouco de frieza e até mesmo quando a gente vê, a gente já tá, entre aspas, confrontando a pessoa. Porque senão fica tudo uma coisa assim, elas por elas, sabe? Uma coisa muito nebulosa. E você se perde se você tá muito no emocional. Mas a raposa, a pessoa tá indo aqui, você já tá vendo aqui. Então você tá querendo me dizer que eu não folguei na época certa, então eu perdi? Hum. Aí já o meu processo, já vamos lá. Não perdi, porque eu não sabia. Oxe, se você tá me vendo vir trabalhar em dias que não era pra eu estar trabalhando e você é a minha chefe, por que que você não me fala nada? E aí, quando eu vou perguntar pra você sobre a minha folga, uma duas meio cadê? Então, né? Então, foi essa situação, mas já foi resolvido. Ela é super tranquila, good vibes, mas a gente tem que, sim, botar os pingos nos is. No começo, antes de eu arrumar esse emprego, esse vídeo vai ficar um pouco longo porque tem muita coisa boa, assim, pra eu contar dela. No começo, antes de arrumar esse emprego, eu tava querendo muito um trabalho, e aí uma pessoa me propôs trabalho, e depois ficou 2 dias sem me responder. Eu fui perguntar pra ela sobre o que tinha acontecido e ela falou que faltava uma qualificação para mim, mas que era super rápido de sanar, que era um curso que você fazia para obter um número XPTO lá. E eu pensei na hora, bom, se esse número para conseguir for de graça, tipo um cursinho livre, então não é golpe. Porém, se eles estiverem cobrando qualquer tipo de taxa, então é golpe. Fui, falei com as pessoas e aí eu perguntei: esse curso pode ser feito em algum outro lugar ou só aqui, nessa empresa? Ah, só aqui nessa empresa, porque é só dessa que estão aceitando esse certificado, nananana, e custa X. Ah, eu falei assim: ah, muito obrigada. Ah, mas você não vai querer, só tá faltando isso, seu currículo é maravilhoso. Eu falei: então, né? Eu tô procurando trabalho. Então, deduz-se que eu estou sem dinheiro para fazer curso. E é estranho porque vocês, na capacitação, vocês pediram só ensino médio. Eu tenho nível superior. E assim, vocês não colocaram nenhum outro requisito além do ensino médio. Então é muito estranho que para fechar a vaga comigo, vocês queiram que eu faça um curso que só a empresa de vocês dá, né, por um valor X, para eu participar de uma seleção que eu nem tenho certeza se eu vou conseguir a vaga. Então, assim, muito obrigado, mas tá muito estranho. Valeu, valeu. E saí fora. Aí passou 2 dias, veio essa oportunidade, que é uma oportunidade real de trabalho, né? Então, assim, ela te ajuda a se desviar de umas coisas assim, babadeira, viu? Babadeira. Agora vamos falar de relacionamento. Gente, a raposa ela é muito sincera. Ela tem a lábia, mas assim, não mexe com ela pra falar, tipo, pra pisar, pra humilhar. Você tá bravo? Porque ela não vai explodir, mas ela vai te dar uma resposta. Você vai sair até torto. Então isso tem acontecido no meu relacionamento e muitas vezes quando eu tô assim, mais brava e eu vejo que a pessoa não tá muito legal, eu troco o arquétipo porque assim a gente vai acabar brigando. Porque ela não leva desaforo para casa. Ela fala na face. Esses dias aí, meu esposo estava um pouco bravinho por causa de dívida, essas coisas, sabe? E aí tá bravo. Aí quando fica bravo, fica emocionalmente complicado, sabe? Para ele lidar com as coisas. Eu, tá bom. Mas aí eu quis conversar com ele uma coisa e ele foi e já me deu uma patada. Levou duas, né? Ele falou: ai, por que que você não aproveita seu tempo, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e faz isso, faz aquilo. Falou assim: ó, pra mim, na minha folga, eu tô aproveitando meu tempo dessa e dessa forma. E se você acha que isso que você tá falando é válido, faz você, né? Mas, assim como ela também dá respostas duras, difíceis de digerir, ela também dá respostas muito, muito boas, muito brandas.
Outra coisa, gente, é um arquétipo de muita ação. A coisa que eu tô mais gostando é que ela meio que conecta a gente com a prosperidade de uma forma, como eu vou dizer? Ai, vou explicar. Tipo assim, tudo que tem aqui em casa, antigamente eu ficava pensando assim, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que comprar, tenho que comprar, tenho que comprar, para poder organizar. E ela dá umas sacações no sentido de nem tudo você precisa comprar. Tem coisa que você pode reaproveitar. E não é reaproveitar um negócio que está decrépito, torto, não. É você reaproveitar de uma forma muito útil. Você multiplicar as coisas, né? Então, por exemplo, eu tinha uma. Eu estava precisando criar um pouco de privacidade lá na cozinha, porque eu reparei que só agora que, assim, dá para ver as coisas muitas vezes lá da rua, né? E eu ando, assim, tranquila em casa, sabe? Até a cozinha, a gente sobe ali no andar, tranquilo, tranquilo, entendeu, né? Privacidade. Então eu falei, nossa, meu, da escada dá pra ver umas coisas aqui, né? Então eu quero colocar uma cortina. Falei pro marido, tá bom. Porque pensava, vai comprar a cortina, vai fazer. Aí eu tô em casa, eu falei assim, não, veio a ideia, por que que você não pega a cortina do seu quarto e multiplica ela? Que ela tinha duas folhas bem bonitas assim. Pois, menina, veio a coisa. Cortei a cortina, fiz os furinhos, pá, coloquei lá. E com uma folha eu fiz duas, que serviu aqui pro quarto. E tá maneiro. Lá na cozinha, quebrou o galho. Já diminuiu um pouco essa coisa de muita exposição que a gente tava. E assim aconteceu com um monte de coisa aqui em casa. Então tinha várias coisas que eu precisava dar jeito. Pô, sabe assim, coisas, situações que você pode criar na sua casa para deixar ela mais funcional e mais bonita? Até mesmo essa luz, é uma luz amarela, ela é mais. Agora tá muito na moda, né? Ela torna os ambientes mais aconchegantes, porque você não fica com aquela coisa do. O seu olho não fica assim em alerta com aquela luz branca fria. Em vez de você ficar comprando um monte de móvel, um monte de coisa, por que que você não coloca uma luz amarela que vai trazer o aconchego e você vai conseguir enxergar que tudo que você já tem é bom e é suficiente, né? E eu vi lá a diferença, né, de você usar uma luz e usar outra. Comprei as luzes, elas chegaram, eu mesma coloquei. Isso também. Você não fica esperando ninguém fazer por você, colega. Você vai lá e mete as caras. Ai, pedi pro homem, o homem não foi. Você vai lá, bota a lâmpada, troca o gás. Você faz de um tudo, né? Não é o ideal, mas assim, ruim não tá sendo, porque se eu fosse ficar esperando, ai, será que vai? Ai, eu não gostei, ai, eu não posso. Não, é pra mim, é pra minha casa, eu quero me sentir aconchegante, eu quero me sentir, sabe, confortável. Nossa, então essa luz ela ajudou, e foi a luz, e foi uma fronha aqui, um negócio ali, eu sei que eu fui repaginando a minha casa de uma forma muito gostosa. E ainda tô fazendo. Então, sempre é um detalhezinho aqui, uma outra coisa ali. A impressão é que ela tá sempre reparando alguma coisa que pode ser arrumada. E não de uma forma de um perfeccionismo travado. Eu me divirto solucionando coisas aqui em casa. Então, por exemplo, comecei a trabalhar, tinha várias coisas para comprar que eu queria comprar. Ai, tem que comprar um computador novo, tem que isso, tem que isso. Minha filha, você tá passando um frio do caramba nessa cidade. Você tem que comprar um aquecedor novo. Aí eu falei, mas é aquecedor? Mas eu já tive um, e o aquecedor, mas aquele aquecedor não estava funcionando porque não era da voltagem certa. Por que que você não compra um novo pra você ver? Menina, pensa numa coisa assim que, esquentou meu coração, meu aquecedorzinho fofinho, meu coraçãozinho, sabe? Primeira compra. E outras coisas que trazem conforto, que trazem alegria, também traz uma criatividade gigante para fazer comida. Então, assim, você faz uma comida gostosa, sabe, em pouco tempo, sabe, mexe aqui, mexe ali. Sei que a sua cabeça fica ativa sem ser uma forma zum, 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 igual era com o Falcão. Então, eu achei muito bom. Na área do Love Store, vamos dizer assim, a libido não é gigantesca, porque assim,
Raposa tem bastante amor próprio. Então, assim, se magoa ela, se enche o saco dela, não vai ter coisinha, tá? Não vai ter. Ela vai ficar bem na dela, bem tranquila. Porém, ela tem magnetismo. Então, às vezes, você tá na sua, o boy vem porque tem um magnetismo da raposa, sabe? É aquilo, né? O amor próprio, ele traz um magnetismo, ele traz uma coisa, né? Aí às vezes você pensa que não, porque vocês brigaram, você falou umas coisas, e a pessoa, tá bom, ok, dou o braço a torcer. Mas não é um arquétipo que eu gosto de deixar ele muito direto quando eu tô em casa, porque eu fico, como é que eu vou dizer? Eu fico muito alerta até à noite, porque a raposa tem hábitos noturnos. Então dá vontade de fazer coisas à noite, tipo assim, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo lá, vamos fazer. Outra coisa, conexão fortíssima com a prosperidade. Desde que eu tô com esse arquétipo, fica assim na cabeça, vamos limpar as crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre a prosperidade. Então é áudio de Ho'oponopono direto, é áudio de Caís abençoada, é cartinha, não sei o que lá, e eu vou vendo as coisas, sabe? Então, por exemplo, a gente fez a compra, foi muito abençoada a compra aqui em casa, né? Eu tava perdendo um pouco dessa alegria de, sabe, fazer as coisas aqui em casa, porque eu tenho minhas objeções em relação a esse imóvel, mas o que ela tem me colocado é o que você pode fazer para melhorar seu dia, sua casa, de uma forma que você veja que, nossa, isso aqui é o lugar do meu coração. Então, várias coisas estão saindo a meu contento, porque a raposa mata a cobra e mostra o pau. Ela mostra para você, ó, por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assar? Olha, se a gente fizer assado, você vai conseguir esse resultado aqui. Se fizer assado, consegue esse. Essa é a forma mais fácil de fazer isso aqui que você tá querendo, viu? Essa também é. Tá vendo como, tipo assim, eu tinha muito ranço, até por conta de ter ficado um tempo, prestando muito tempo concurso público, mas eu sinto, assim, que esse trabalho, que é um primeiro, assim, vamos dizer que não chega a ser um concurso, foi um processo seletivo que eu fiz para a Prefeitura de Morato e já chamou. Então ele me trouxe uma emoção simulada do que seria trabalhar numa organização através de um concurso público mesmo. E pensa que eu gostei foi muito, hein? Porque você ter suas folgas, ter seu salário no dia certo. Eu sei que tem aquela coisa do empreendedorismo, aquela coisa maneira. Mas, gente, olha, já tinha muito tempo que eu não tava assim num trabalho que eu falo assim, nossa, que bom que eu não preciso me preocupar com o resto do mês, de correr atrás de mais, como é que chama? Que eu falava? Mais plantões de cuidadora. É muito boa a liberdade de ser cuidadora, de você estar lá, 180 caindo, dinheiro caindo. Mas, meu, quando não pinga, não pinga. E é complicado com essa corzinha que eu tenho. Não que ela seja ruim, foi Deus que me deu e eu amo e abraço. Mas o nosso país é racista, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que, cara, ela consegue altos plantões. A gente tem qualificações muito parecidas, ela tem experiência, a gente trabalhou na mesma casa, né, durante um bom tempo. E ela consegue oportunidades incríveis, oportunidades lindas. Eu acredito que também isso tem a ver com a mente dela, o que ela cria também na mente, na realidade dela. Mas oportunidade assim de fazer dinheiro grande, sabe? Eu, nessa minha andança, consegui umas oportunidades boas, consegui. Mas muita coisa, ó, suando bastante a camisa, né? Porque não é em todo lugar assim que a gente entra. Lógico que eu tô mudando a minha mente para poder alcançar, acessar isso. Mas se for no cru, não entra não. Por mais qualificação que você tenha, ó, pra você ter ideia, os dois empregos que eu mais fiquei, um foi da minha prima, que eu cuidei da mãe dela, minha tia, durante um tempo, que me serviu muito esse contrato que ela fez comigo, e o outro foi de uma conhecida de uma outra prima, né? Era uma amiga de uma outra prima que estava precisando de uma cuidadora de idosos para casa dela, e foi lá também que eu aprendi bastante e trabalhei. Então, para você ver, né, pessoas pretas se ajudando. Aí quando eu fui vamos dizer, pro contrato e tal, apesar de ter todas aquelas qualificações,
Muitas vezes o que caía no meu colo eram coisas bem ruins, eram coisas bem difíceis. Ah, você vai ganhar R$ 180, mas a pessoa também tem 180 quilos. E você tem que trocá-la. E você tem que isso, tem que aquilo. Nada contra. Questão de peso, nada. Mas haja coluna, né? Então não eram uns contatinhos, uns plantõezinhos muito legais. Às vezes era até um plantão bacana, mas você sabe onde que era? Era lá na Concha da China. Duas, depois três cidades depois da minha, sabe? E eu ia, que na época eu tava fazendo as questões do casamento, tudo. Então eu fui em tudo que eu pude ir, fiz tudo que eu podia fazer, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu tô precisando de uns trabalhinhos mais conectados com aquilo que eu trabalhei um dia, quando eu trabalhava antes de 2020, toda a minha experiência daquele emprego que eu trabalhei, que eu sofri muitas coisas, o pão que o diabo amassou lá, mas também muita coisa boa eu vivi lá no Rio de Janeiro, tá me servindo demais agora nesse trabalho que eu tô, né? Um exemplo é o Sistema SEI, que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro e está sendo implantado agora aqui na Secretaria de Educação de Morato, né? Então, eu tô dando graças a Deus por tudo que eu aprendi, pelas coisas que eu mexi com Excel, com Word, pelo meu conhecimento, que a gente muda de lugar, mas assim, tá tudo aqui no nosso cérebro, né? E o fato da gente ter mudado de condição financeira, ter mudado de lugar, ter mudado de tudo, a bagagem que você leva é o seu intelectual, você vai levar para tudo que é lugar, tanto emocional quanto intelectual. E isso está me ajudando muito, sem que eu fique falando tudo que eu já fiz, sem me engrandecer. Deixa o povo se crescer, eu escuto as histórias, porque eu fiz, porque eu aconteci, não sei o quê. A raposa, ó, fica na sua, gata, fica na sua, porque do jeito que tá, já tá espantando. Imagina se souber tudo que você já fez na vida. Nada de ruim, mas assim, né? A gente tem bagagem, graças a Deus tem história. Então, gente, tá sendo muito bom. Minha casa ficou mais bonita. Eu fiquei mais assim, como é que eu vou dizer? Mais solta. Não é que quando eu saio, eu faço cabelo, faço unha. Ah, vejo a arrumação mais perfeita, mais legal, e as pessoas olham, nossa, tal. Mas, sinceramente, não é a preocupação dela. Ela gosta do conforto, do descanso e faz de tudo para você, sabe, estar num ambiente gostoso, conseguir fazer as suas tarefas, fazer o seu dinheiro de uma forma fácil, de uma forma gostosa. E ela tá me fazendo até olhar para concurso com outros olhos, porque, gente, eu fico pensando, cara, ganhar dinheiro assim não é difícil. Não é difícil, porque você pensa. Você vai aproveitar todos os feriados, vai aproveitar todas as folgas, os pontos facultativos. Vai ter, às vezes, um horário mais flexível. Não é o caso desse trabalho, mas muita gente que é concursada tem. Então é tipo assim, ela fala assim, né? Vamos dizer, deixa o ranço um pouquinho de lado e olha só as vantagens, minha filha. Já pensou você com um salário desse? Você merece um salário desse, gato. O que você pode fazer no mundo com um salário desse, com uma facilidade dessa? Você que já escavou o profundo dos buracos. Já pensou, linda? Então, assim, gente, eu acredito que esse arquétipo vai me ajudar até mesmo estudar, porque ela tá focando no resultado. Não é assim, ai, que vai ser chato que. Mas, menina, não vai te levar para uma facilidade ainda maior do que essa que você tá vivendo? Por que não então, minha filha? Só vai, só vai. E a bichinha ligada no dinheiro, viu? Independência financeira é tudo. A gente gasta, mas gasta com o que precisa, gasta com mais qualidade, gasta, por exemplo, a gente teve o aniversário de casamento, não, foi aniversário, foi dia dos namorados, a gente foi num lugar bonito, chique, um restaurante legal, tal. Mas assim, a gente nem gostou tanto, assim. Quando chegou no dia do aniversário de casamento, a gente foi para um lugar que eu programei, que eu escolhi. E era um lugar assim que a gente comia à vontade, bonito, num lugar, sabe, gostoso, cult. E foi bem mais barato. Então, assim, parece que ela tá sempre encontrando o barato e o bom. É com a raposa. Então, amigas, vou te dizer, dê uma chance pra esse arquétipo, porque eu não sei, também virou um queridinho. Fora esses, eu utilizo outros para relacionamento, mas só quando eu tô em casa.
porque eu percebo que eu preciso mais dessa cabecinha no lugar quando eu tô no trabalho e até quando eu tô passando por dias mais difíceis dentro do meu relacionamento, para me colocar, para me sustentar, para falar o que precisa ser dito e sustentar a torta de climão, né? Sem mimimi, sem mimimi, eu odeio essa palavra, tá? Mas às vezes é necessário utilizar. Então, gente, muito obrigada por me ouvirem. E eu parei para fazer esse vídeo de 39 minutos e tanto, porque eu acredito que tem gente precisando desse arquétipo que vai dar uma. Você vai começar a caminhar a passos pequenos, mas quando você perceber, você vai estar num lugar assim, voando, assim, sabe? Porque você enxerga lá na frente, você se sente sábia, você tem uma humildade, assim, guardadinha no seu coração, mas você sabe se movimentar, se portar, você não tá perdida no rolê, sabe? Vale muito a pena experimentar. Então, um beijo no coração de vocês. E esse foi mais um Caís com os Arquétipos. Tchau!